Olá, bem-vindo a este vídeo. Ajude o nosso canal dando like, inscreva-se se ainda não é inscrito e ative o sininho para ser sempre avisado quando enviarmos um novo vídeo. Obrigado, e sem mais delongas, vamos ao assunto. Introdução. O conceito de inferno tem sido uma parte intrínseca das crenças religiosas ao longo da história, variando significativamente entre diferentes tradições espirituais. Neste contexto, exploraremos as perspectivas sobre o inferno em algumas das principais religiões do mundo: Espiritismo, Catolicismo, Islamismo, Testemunhas de Jeová, Judaísmo e Adventismo do Sétimo Dia. No Espiritismo, o inferno é compreendido como um estado temporário de sofrimento espiritual, destinado à purificação e aprendizado, ao contrário da visão tradicional de um castigo eterno. No catolicismo, o inferno é concebido como um lugar de punição eterna para aqueles que morrem em pecado mortal, separados de Deus. Já no islamismo, Jahannam representa um estado de sofrimento para aqueles que rejeitaram a fé e cometeram pecados graves, mas a misericórdia divina também está presente. As testemunhas de Jeová divergem da concepção tradicional, negando um inferno de tormento eterno e enfatizando a oportunidade de redenção mesmo após a morte. O judaísmo, com suas várias correntes, apresenta uma visão mais variada sobre a vida após a morte, focando nas ações justas durante a vida. Os adventistas do sétimo dia, por sua vez, destacam o juízo investigativo e, em algumas interpretações, aderem ao aniquilacionismo, negando um inferno de tormento eterno. Essas diferentes perspectivas oferecem uma rica compreensão das complexidades teológicas e culturais que moldam as visões sobre o destino espiritual após a morte em diversas tradições religiosas. O que significa inferno para o Espiritismo? No Espiritismo, o termo inferno é geralmente interpretado de maneira diferente do conceito tradicionalmente associado a algumas religiões, que o veem como um lugar de tormento eterno para os pecadores. No Espiritismo, a compreensão é mais alinhada com a ideia de consequências naturais e temporárias para as ações humanas, em vez de um castigo eterno. Na perspectiva espírita, o inferno pode ser visto como um estado de sofrimento espiritual que as almas podem experimentar como resultado de suas próprias ações negativas durante a encarnação. Essas consequências não são impostas por uma divindade punitiva, mas são consideradas como uma parte natural do processo de aprendizado e evolução espiritual. Segundo o Espiritismo, após a morte física, as almas passam por um período de avaliação e reflexão chamado de desencarnação. Durante esse processo, elas revisam as experiências vividas e enfrentam as consequências de suas ações. Se uma pessoa praticou ações negativas e prejudiciais, ela pode enfrentar um estado de sofrimento espiritual como uma forma de purificação e aprendizado. Esse estado não é eterno, mas sim uma fase temporária destinada a promover a evolução espiritual. É importante observar que as interpretações específicas podem variar entre as diferentes correntes e adeptos do Espiritismo, pois o movimento espírita tem uma diversidade de perspectivas e ensinamentos. O que significa inferno para o catolicismo? No catolicismo, o inferno é concebido como um estado de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que morrem em estado de pecado mortal e rejeitam a graça e a misericórdia divinas. Essa concepção é baseada na doutrina católica tradicional e nas interpretações da Escritura. Para os católicos, o inferno é visto como um lugar de punição eterna, onde as almas condenadas experimentam sofrimento espiritual, separação de Deus e uma ausência completa de amor e bem-estar. A doutrina católica ensina que, durante a vida, as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Aqueles que morrem em estado de pecado grave, sem arrependimento e reconciliação com Deus, são considerados como estando em perigo de condenação eterna. O Catecismo da Igreja Católica aborda o inferno como um estado de autodeliberação definitiva da própria vontade contra Deus, e, consequentemente, contra a comunhão com Deus e com os outros. A compreensão do inferno no catolicismo é profundamente enraizada na tradição teológica, na interpretação das Escrituras e nas declarações oficiais da Igreja Católica. É importante notar que diferentes tradições dentro do cristianismo podem ter interpretações variadas sobre o inferno, mas a visão católica que descrevi acima reflete a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. O que significa inferno para o islamismo? No islamismo, o conceito de inferno é chamado de Jahannam.
Jahannam é descrito no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, como um lugar de punição para aqueles que rejeitaram a fé em Alá ou cometeram pecados graves durante suas vidas. Jahannam é frequentemente mencionado no contexto da justiça divina e do julgamento após a morte. As descrições do inferno no Islã incluem fogo intenso, castigos dolorosos e sofrimento extremo para as almas condenadas. No entanto, é importante notar que o Islã enfatiza a misericórdia de Alá, e a entrada no paraíso ou no inferno está sujeita ao julgamento divino baseado nas ações e na fé das pessoas. De acordo com a crença islâmica, as ações boas e más são registradas pelos anjos ao longo da vida de uma pessoa. No dia do juízo, essas ações são pesadas, e cada pessoa é recompensada ou punida de acordo com suas ações e intenções. Aqueles que praticaram o bem e seguiram as orientações de Alá podem entrar no paraíso, enquanto aqueles que praticaram o mal ou rejeitaram a fé correm o risco de serem enviados para Jahannam. O islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, compartilha a ideia de um julgamento após a morte, onde as ações humanas são avaliadas e recompensas ou punições são atribuídas com base nesse julgamento divino. O que significa inferno para o Testemunha de Jeová? Os Testemunhas de Jeová têm uma perspectiva única sobre o conceito de inferno em comparação com algumas outras tradições religiosas. Diferentemente de muitas denominações cristãs que acreditam em um inferno de tormento eterno, as Testemunhas de Jeová ensinam uma interpretação diferente baseada nas suas interpretações específicas da Bíblia. Para as Testemunhas de Jeová, o inferno não é visto como um lugar de sofrimento eterno. Em vez disso, elas acreditam que o inferno se refere simplesmente à sepultura comum da humanidade, onde as pessoas mortas permanecem inconscientes. Elas negam a ideia tradicional de um inferno de fogo e tormento. As Testemunhas de Jeová acreditam que, após a morte, as almas dos justos e dos injustos aguardam a ressurreição futura. Os justos terão a oportunidade de viver em um paraíso restaurado na terra, enquanto aqueles que foram ímpios terão a oportunidade de serem julgados e corrigidos durante o período de ressurreição antes de serem julgados definitivamente. Essa visão está alinhada com as crenças centrais das Testemunhas de Jeová, incluindo sua ênfase no reino de Deus, a ressurreição e a oportunidade de redenção mesmo para aqueles que podem ter vivido uma vida em desacordo com os ensinamentos da organização religiosa. O que significa inferno para os judaísmos? O conceito de inferno no judaísmo é mais complexo e menos desenvolvido em comparação com algumas outras tradições religiosas. O judaísmo, em suas várias correntes e interpretações, não possui uma doutrina clara e unificada sobre um lugar de punição eterna, como é concebido em algumas religiões cristãs. No judaísmo, a ênfase está na vida neste mundo e na observância dos mandamentos divinos, conforme descritos na Torá, dos 5 livros de Moisés. A vida após a morte é vista de maneiras diversas entre as diferentes correntes judaicas. Algumas correntes judaicas acreditam em uma vida após a morte, onde as almas são recompensadas ou punidas com base em suas ações. No entanto, o conceito de punição eterna em um lugar como o inferno não é tão proeminente. Em vez disso, algumas tradições judaicas falam de um estado de purificação após a morte, onde as almas podem ser preparadas para uma eventual reunião com Deus. Outras correntes judaicas, como o judaísmo ortodoxo, podem ter interpretações mais variadas sobre a vida após a morte, mas em geral, o judaísmo tende a se concentrar nas ações justas durante a vida e em uma relação com Deus aqui e agora, em vez de enfocar fortemente um destino após a morte. É importante reconhecer que há diversidade de crenças dentro do judaísmo, e as visões sobre a vida após a morte podem variar entre diferentes tradições e comunidades judaicas. O que significa inferno para o pentecostalismo? O pentecostalismo é uma corrente dentro do cristianismo que enfatiza a experiência pessoal do Espírito Santo e frequentemente está associada ao movimento carismático. Em relação ao conceito de inferno, os pentecostais geralmente compartilham muitas crenças comuns com outras denominações cristãs, acreditando em um lugar de punição para aqueles que rejeitam a fé em Jesus Cristo ou vivem em desobediência aos ensinamentos bíblicos. No pentecostalismo, o inferno é muitas vezes concebido como um lugar de tormento eterno, em linha com a tradição cristã mais ampla. A crença na salvação pela fé em Jesus Cristo como Salvador é fundamental para os pentecostais, e aqueles que não aceitam essa fé ou vivem em pecado correm o risco de enfrentar a condenação eterna no inferno.
A ênfase na experiência direta e pessoal com o Espírito Santo, comumente conhecida como batismo no Espírito Santo, também desempenha um papel significativo nas crenças pentecostais sobre o destino espiritual. Acredita-se que o Espírito Santo, ao habitar em um crente, oferece orientação, poder espiritual e a garantia da salvação, afastando assim o risco de condenação eterna. É importante observar que, embora haja certa uniformidade nas crenças fundamentais, o pentecostalismo é um movimento diversificado, e pode haver variações nas interpretações específicas dessas crenças entre diferentes denominações e congregações pentecostais. O que significa inferno para os adventistas do sétimo dia? Os adventistas do sétimo dia têm uma visão particular sobre o conceito de inferno, que difere em alguns aspectos das interpretações tradicionais de algumas outras denominações cristãs. Eles compartilham muitas crenças fundamentais com outras tradições cristãs, mas sua ênfase na doutrina bíblica leva a interpretações específicas sobre temas como o inferno. Os adventistas do sétimo dia geralmente acreditam em um período de julgamento pré-escatológico, conhecido como juízo investigativo pré-advento ou juízo investigativo do santuário celestial. Nesse contexto, eles entendem que o destino eterno das pessoas está sendo determinado antes da segunda vinda de Cristo. Em relação ao inferno, muitos adventistas do sétimo dia não acreditam em um tormento eterno em um lugar de fogo. Em vez disso, alguns ensinam a doutrina da aniquilação, sugerindo que aqueles que não são salvos simplesmente deixarão de existir após um período de punição proporcional à gravidade de seus pecados. Essa visão é conhecida como aniquilacionismo e contrasta com a crença em um inferno de tormento eterno. Conclusão. Ao explorarmos as diversas concepções do inferno em várias tradições religiosas, torna-se evidente que as crenças sobre o destino espiritual após a morte são profundamente enraizadas nas interpretações teológicas e culturais específicas de cada fé. A variedade de perspectivas, desde o Espiritismo até o Adventismo do sétimo dia, oferece um insight valioso sobre como diferentes comunidades religiosas compreendem o significado da vida após a morte e as possíveis consequências para as ações humanas. Enquanto algumas religiões, como o catolicismo, enfatizam o inferno como um lugar de punição eterna, outras, como o judaísmo, podem apresentar interpretações mais variadas, concentrando-se nas ações justas durante a vida. A visão das Testemunhas de Jeová, negando um tormento eterno, reflete a ênfase na misericórdia divina e na oportunidade de redenção. Essa diversidade de crenças destaca a complexidade do entendimento humano sobre questões espirituais e destaca a importância do contexto cultural e teológico na formação das visões religiosas. Independentemente das diferenças, a busca pela compreensão da vida após a morte permanece um aspecto central da experiência humana, moldando a ética, moralidade e práticas religiosas ao redor do mundo. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o final. Na descrição, disponibilizei um e-book com o conteúdo para download gratuito, caso tenha interesse. Se ainda não o fez, por favor, dê seu like, pois é muito importante, assim como se inscrever e ativar o sininho. Além disso, deixe um comentário compartilhando qual crença sobre o inferno você entende melhor, ou, se preferir, compartilhe a sua própria opinião.